Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou falar de algumas frases que as pessoas acham que são bíblicas, mas que na verdade não são. E a gente talvez não, né? A gente vai ver alguns versículos que talvez justifiquem o porquê dessas frases elas chegarem um pouquinho distorcidas ou assim, sabe? Meio que não é bem isso que a Bíblia diz pra gente. Então, por exemplo, a primeira frase mesmo é: o dinheiro é a raiz de todos os males. Assim, tem gente que acha que isso é verdade, mas isso não é verdade, isso não é bíblico. Ah, quando você ouvir, o dinheiro é a raiz de todos os males, tá na Bíblia que o dinheiro é a raiz. Tá, não. Um versículo que se aproxima muito é o que está em 1 Timóteo 6,10, que fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro, isso sim a Bíblia afirma que é a raiz de todos os males, e não o dinheiro. Como eu falei no vídeo anterior sobre finanças, o dinheiro em si ele é neutro, né? Então, quem faz ele uma bênção ou uma maldição somos nós e a maneira como nós nos relacionamos com ele. Então, essa aí fica aí desmistificada essa frase. Outra frase que as pessoas às vezes dizem que está na Bíblia: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. São frases que a gente usa, de fato, cair é do homem, levantar é de Deus, mas essa frase, do jeitinho que a gente fala assim, ela não está na Bíblia, não. Isso, ela pode estar ancorada em 2 versículos. Um que está em Salmo 145:14, que fala: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. E outra frase próxima é em Provérbios 24:16, que fala assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então, assim, a frase, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, ela não está na Bíblia. Outra frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Aqui não está na Bíblia mesmo. Porque, gente, não existe isso de Deus escrever certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Tortos somos nós que pegamos, às vezes, os desvios, os atalhos. Mas Deus, ele escreve as coisas, ou ele determina que as coisas aconteçam do jeitinho que ele sabe que tem que acontecer. E onde pode estar talvez baseado aí esse equívoco é em Isaías 55:9, que fala: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então não tem como Deus ele errar, porque ele está acima da gente em todas as formas. Outra frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não ouviu essa frase antes? Tem uma passagem lá em Coríntios, 2 Coríntios 7:9, que fala: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Outra passagem também é Provérbios 29:1, que fala: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Você tem umas passagens, né, que falam sobre essa questão do arrependimento, mas não está falando que quem não vem pelo amor vem pela dor. Não é assim que a coisa funciona, não. Às vezes quem não vem, não vem mesmo. Outra palavra, outra frase. O pouco com Deus é muito. Glória a Deus, o pouco com Deus é muito, sim. Mas essa não é uma frase bíblica. Lamento informar em algumas pessoas que gostam de dizer que é. Em Provérbios 11:24 tem uma passagem que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Assim, né? Fala muito sobre essa questão aí de, enfim, mas não tem o pouco com Deus é muito. Outra é dando o que se recebe, algo bom. Não digo que você é dando, glória a Deus, quando a gente dá, a gente recebe. Mas a frase, né, a passagem bíblica mesmo, é Atos 20:35, que fala: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Você tem mais felicidade quando você dá do que quando você recebe, né? Então não tem essa frase, não é bíblica, é dando que se recebe. Claro que existe um princípio por trás de que é bom dar, entendeu? Mas às vezes a gente pode dar e pode não receber, né?
Outra, Deus tarda, mas não falha. Essa daqui é dos mesmos criadores de Deus escreve certo por linhas tortas. Gente, Deus, ele não tarda, ele não falha. Isso é fato, falhar ele não falha, mas Deus, ele não tarda. Ele faz tudo no momento certinho, 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 certinho. Deus, ele nunca tarda. Às vezes nós que somos ansiosos queremos as coisas no nosso tempo. Senhor, porque eu acho que esse é o momento, porque eu quero agora, eu tô desejando isso agora, eu quero muito, Deus tá demorando. Deus, ele não tá demorando, né? Como eu ouço bastante, Deus tá caprichando. Então, Deus tem um momento exato que ele sabe ali, que é o tempo certo, que eu estou preparada suficientemente para receber aquilo, que você está preparado suficientemente para receber aquilo. Então, não existe essa de Deus tarda, Deus tardou. Não, Deus jamais ele tarda. Ele chega no tempo certinho. A gente quer as coisas antes da hora. 2 Pedro 3, os versículos 8 e 9 falam: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não demora a cumprir sua promessa, que é uma passagem muito específica, porque ele está falando do retorno de Cristo. Então, nem se encaixa muito nesse negócio aqui. Outra, essa daqui é clássica. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Nossa, o quanto eu já rodei a Bíblia procurando essa frase. Porque eu podia jurar que ela era uma frase da Bíblia. Mas ela não é. Não está escrito lá, não cai uma folha da árvore sem que Deus ele permita. Apesar de que a gente sabe que tudo acontece mediante a vontade de Deus. Mas essa frase assim bonitinha, ela não tá lá não. A gente tem aqui o quê? Lucas 21, 17, 18 que fala: Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, né? Não cai um fio da cabeça sem que... inclusive tem gente que fala isso, né? Não cai um fio da cabeça sem que Deus permita. Gente, nada acontece se não for pela permissão de Deus. Mas essa frase não tá lá. Não foi da permissão de Deus entrar essa frase na Bíblia. Esforça-te e eu te ajudarei. Isso daqui também é um grande equívoco. Já ouvi pessoas falarem como se fosse uma frase bíblica. Como é a outra, tipo, bem parecida com essa, o sinônimo, né? Faça por você e eu te ajudarei. Um negócio desses. É importante que a gente lembrar que, assim, na Bíblia tem muita passagem do esforça-te, esforça-te, esforça-te. Esforça-te, tem de bom ânimo, esforça-te, esforça-te, esforça-te. É necessário que a gente se esforce. Mas não porque se eu me esforçar, a ajuda de Deus está condicionada ao meu esforço. Claro que é necessário que eu me esforce, que eu faça a minha parte. Mas Deus, ele não é um Deus de barganha. Então, assim, eu vou me esforçar porque Deus, ele vai me ajudar, porque Deus, ele vai me ajudar. Se aquilo não estiver alinhado à vontade e ao propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, Deus, ele não vai fazer nada pela gente. Porque ele não vai, ele vê além, sabe? Eu costumo dizer que Deus, ele vê além da curva. A gente vê, assim, vê um negócio curvando e não sabe o que tem depois. Deus, ele sabe exatamente o que tem depois. Então, essa coisa de, eu vou me gastar toda e Deus vai me ajudar, não sei o quê. Faça a sua parte, mas, assim, certo que se for a vontade de Deus, ele vai fazer. Se não for a vontade de Deus, infelizmente, ele não vai fazer. Deuteronômio 10, 17 fala: Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Então, isso aqui, talvez, esforça-te, eu te ajudarei. Vou fazer porque Deus vai me dar. Deus não dá para subornar Deus. Outra, Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos, glória a Deus e aleluia. Mas isso aqui não é uma frase bíblica. Mateus 4, 23 fala, por exemplo, que Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Ele realmente curou todas as enfermidades e doenças, mas essa frase assim, Jesus é o médico dos médicos, ela não está escrita na Bíblia, tá? Eu venci o mundo e vós vencereis. Amém. Mas não tá escrito lá não, tá? Não tá na Bíblia não. João 16, 33 fala: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse assim, você vai vencer. A gente sabe que por meio da vitória dele, nós temos vitória. Mas não está escrito exatamente, eu venci o mundo e vós vencereis. Não está escrito lá assim. Fazer o bem sem olhar a quem? Necessário, mas também não é uma frase bíblica.
Gálatas 6,10 fala: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, mas façamos bem a todos. Então, assim, fazer o bem sem olhar a quem. É bom, mas não tá escrito desse jeitinho aqui na Bíblia não, tá? A voz do povo é a voz de Deus. Misericórdia. Não é não, nem sempre é não. Se a gente for parar para pensar, quando Jesus ele estava na terra, a opinião da multidão, por exemplo, ela mudava muito. Crucifica, ou mata, ou esse daí, endemoniado. Ele foi chamado de tanta coisa, sabe? E enquanto isso, Deus, lá em Mateus 3,7, ele falou o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse caso aqui, a voz das pessoas daquela época, do povo daquela época, ela não comungou com a voz de Deus. Então, será realmente que a voz do povo é a voz de Deus? Fica aí a reflexão. De toda forma, não é uma frase que está na Bíblia. E, para terminar, a 14ª, vem a mim como estás. Né? Em Mateus 11:28, onde pode talvez ancorar isso, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, como você está. Mas, assim, é importante a gente lembrar que quem vem como está não necessariamente vai permanecer como está. Né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo precisa fazer mudanças na nossa vida, porque às vezes a gente vem com muitas bagagens, coisas que não agradam a Deus e vai precisar ser mudado. Então, assim, venha a mim como estás, não é uma frase que está escrita na Bíblia. Existe o quê? O vinde a mim, quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, essa daí foi pra gente só, né, refletir que tem coisas que às vezes a gente fala achando que tá na Bíblia e, na verdade, não está. Deus abençoe vocês, gente. Até o próximo vídeo.